Se no quarto episódio, a gente fez o M de Moffat, nesse quinto episódio, 73 jardas, se prepare para fazer o R. E não é o R da equipe Rocket não, tá? É o R de Russell T. Davies, porque o homem conseguiu entregar um dos melhores episódios da série nova. Mas calma que a gente vai falar um pouquinho sobre 73 jardas e todas as teorias malucas que estão pintando na minha cabeça na internet logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Doctor Who. Sim, a nossa análise semanal aí, episódio por episódio de Doctor Who, da nova temporada, a primeira temporada da era Disney, que é a nova série ali que está trazendo Doctor Who para um novo público dentro do Disney Plus. Se você não está acompanhando as nossas análises, é porque você não está inscrito no canal. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo para que mais pessoas possam vir aqui e curtir esse conteúdo de Doctor Who com a gente. Então, siga o Cofre Nerd nas redes sociais, é @CofreNerd, e também vai lá no seu agregador de podcast mais próximo, vai lá e procura o Cofre Nerd, porque nossos podcasts estão à disposição. E um último recadinho, dia 16 de junho, não se esqueça, nós teremos o nosso grande evento no aniversário de 3 anos do canal. Então, às 16 horas, no dia 16. Espero vocês aqui. Bom, agora vamos falar então sobre 73 jardas, pessoal. E esse episódio, por incrível que pareça, por mais aleatório dentro da continuidade ali da temporada, ele tá sendo muito pedido na internet por explicações, porque ele é um episódio completamente diferente, pelo menos que eu me lembro, de tudo que a gente já viu na nova Who. Eu ainda não terminei de assistir a Classic Who, tô ainda no arco do terceiro doutor, mas da nova Who eu não me lembro de um episódio que a gente tenha pelo menos similaridades muito grandes. Algumas similaridades pequenas, como atmosfera, direção, clima, o fato do doutor não estar presente na maioria do episódio, isso já aconteceu. Pô, a gente tem muitos episódios nesse nível ali. O mais presente é o Turn Left, que é o episódio em que a Donna é pega por um dos capangas do Trickster ali, se cria todo um universo paralelo na vida da Donna, ramificado onde ela nunca conheceu o doutor lá no Runaways Bride. Mas esse episódio, ele é muito parecido com alguns deles ali, porém ele é completamente diferente. A proposta que o Russell traz aqui agora é um episódio completamente focado na Ruby, é um episódio que vai desenvolver a personagem, que vai fazer com que ela fique mais próxima da gente e desenvolver ainda mais a questão de mitologia dentro do universo de Doctor Who. Achei ele sensacional. Eu acho que é o meu episódio preferido. Conseguiu passar Boom e também Wild Blue Yonder. Top 3 aqui, tá? Que a gente tá falando. Eu achei muito interessante a escolha do Russell aqui. Geralmente ele deixa esses episódios Dr. Light, que a gente fala, né? Que o doutor não aparece tanto, mas pro final da temporada. Como foi, por exemplo, Blink, como foi, por exemplo, Turn Left. Porém, aqui, ele resolve colocar ali logo depois a sequência de aventura no passado e no futuro. Aí a gente tem uma aventura no presente. Eles acabam pousando ali num vilarejo, numa cidadezinha meio local ali, perto do mar. Bem litorânea, bem fria também. E eles acabam chegando num desfiladeiro ali, na divisão entre a água e a terra. E é impressionante como o Doctor Who tá querendo sempre focar nisso. Em que, em lugares em que a barreira existe, em que um limite entre uma coisa que começa e a outra termina, tudo pode acontecer. O doutor jogou o sal, fez a superstição do sal, nos limites do universo lá, quase não coisas no Wild Blue Yonder. E é ali que ele desencadeou toda essa questão de superstição. Ali que ele trouxe o Toymaker e a sua legião aí de asseclas também. E aqui a gente tem mais uma vez um limite, o limite entre a água e a terra, onde as leis do sobrenatural meio que acabam sendo extrapoladas. E o doutor, ele rompe um círculo, o círculo das fadas, que a gente fala um pouquinho mais pra frente que ele existe mesmo. Essa história toda foi adaptada de uma lenda, de um folclore. Adorei o episódio. Esse círculo das fadas, meio que parecendo um memorial ali, e Ruby acaba lendo parte desse memorial falando sobre uma despedida, um adeus para Mad Jack. Quando ela se vira, o doutor não está mais lá. Ele simplesmente sumiu. E é assim que fica no episódio todo. Porque o Chute teve que ir gravar a 4ª temporada de Sex Education. Por isso que ele só aparece um pouquinho ali. Mas ele some. Na vida da Ruby, a TARDIS não consegue ser aberta. E a Ruby tem que ficar ali pelo menos alguns dias naquele vilarejo tentando entender o que é uma mulher misteriosa que sempre está a 73 jardas de distância dela. E é aí que se dá o nome do episódio, 73 jardas. Essa mulher que está sempre acenando
acenando, essa idosa que tá sempre acenando pra ela e fazendo alguns gestos que a Ruby nunca consegue entender, porque 73 jardas é a distância exata em que você não consegue mais distinguir uma pessoa. Você consegue vê-la até um borrão, tanto que a gente nunca vê como é o rosto dessa mulher, só no finalzinho, né? A gente nunca consegue ver porque ela tá nessa distância perfeita, nem câmeras conseguem fazer isso, e até equipamento da Unity, que a gente já entra mais pra frente ali pra falar um pouquinho. Ruby, ela tem que tentar desvendar por que essa mulher tá perseguindo ela. Todo lugar que a Ruby vai, ela olha e essa mulher tá a 73 jardas dela, não fazendo nada, não interagindo absolutamente nada. E quando ela manda pessoas irem conversar com essa mulher, porque toda vez que ela tenta se aproximar, a mulher está sempre a 73 jardas, essa distância fixa, a mulher anda pra trás, ela decide mandar algumas pessoas ali. Algumas pessoas do vilarejo, uma senhora, a Susan Twist aparece de novo, minha gente, como uma local ali, e é a primeira pessoa a interagir com aquela mulher. E quando eles interagem, já que a gente tá vendo tudo pela perspectiva da Ruby, a gente nunca consegue entender o que essa mulher tá falando, a gente nunca consegue entender o que eles estão falando, apenas se ouve os gritos dessas pessoas quando eles saem correndo, assustados, após a senhora apontar para a Ruby e eles olharem para Ruby. Eu até arrepio, gente, porque essa parte é muito boa. Então, todo mundo que conversa com essa mulher vira para Ruby e sai correndo assustado, como se a Ruby fosse um fantasma, como se ela fosse uma assombração. E é lógico que no episódio a gente fica falando assim, cara, tem tudo a ver então com aquele que espera, porque ele é o mistério por trás da Ruby. A Ruby deve ser uma coisa muito tenebrosa feita pelo aquele que espera para causar medo nessas pessoas. Algo muito parecido com o besouro nas costas da dona em Turn Left. Então o Russell consegue fazer ali um terror que não é exatamente um terror, é um terror psicológico, é um terror de atmosfera. Ele faz isso com direção, ele faz isso com roteiro, ele faz isso com o clímax, tudo muito bem calculado, sem você precisar de alguma assombração pulando na tela. Daria medo até, ou susto, alguma coisa assim, estilo Atividade Paranormal, ou até estilo que eles tentaram fazer em Space Babies com o Bicho-Papão. Mas não, ele não precisa de nada disso. Pra nos arrepiar, nos fazer ficar com medo dessa situação, bastou uma história, uma trilha sonora bem colocada ali, tá tudo na medida, e é por isso que 73 jardas pra mim é excelente. Então a Ruby, ela volta pra casa, porque o doutor não aparece, ela fica dias ali naquele vilarejo, ela volta pra casa. Ela manda mais pessoas tentarem conversar com essa mulher, mas todo mundo que conversa com essa mulher nunca mais quer ver a Ruby na vida, nunca mais, inclusive sua própria mãe. É tão triste o que fizeram ali. A mãe da Ruby vai conversar com essa mulher pra tentar desvendar ali o mistério da sua filha, ela simplesmente abandona a Ruby. E aí a gente trabalha, o Russell tá trabalhando um complexo, e é por isso que ele desenvolve, esse episódio desenvolve a Ruby muito bem, né? Então quem não gostava da Ruby antes, acho que depois desse episódio passou a gostar bastante. Ela tem um complexo de abandono, pessoal. A Ruby foi abandonada pela sua mãe biológica, que a gente ainda não sabe, mas tudo tem a ver com o aquele que espera. Ruby foi abandonada mais uma vez agora pelo doutor, porque ele sumiu. Ela é abandonada por essas pessoas ali, e agora abandonada pela sua mãe, que até coloca uma medida provisória para que ela não se aproxime. E Ruby também é abandonada por Kate Stewart, que aparece ali para ajudá-la com a Unity. Assim que a Kate tenta de todos os jeitos ali, todo o equipamento da Unity, e a Kate, pensem em, pessoal, que já viu cada coisa nesse mundo, acabar ficando com repulsa. Então, se a Kate, que já viu de tudo, saiu ali meio receosa com a Ruby, imagina o que pode ser, a gente fala no final. E aí Ruby vai viver a sua vida, com essa mulher sempre junto com ela. E eu gostei muito da participação da Kate Stewart ali, porque ela tem um diálogo muito bom. Ela conversando ali com a Ruby já, tipo assim, super inteligente, super engenhosa, né? Ela tentando de todos os jeitos desvendar aquilo. Fala que tem medo de entrar num barco ou num avião, porque não sabe o que vai acontecer com a mulher ou com ela, né? A Kate fala que é isso que acontece diante de uma situação meio estranha. A gente começa a criar as nossas próprias regras pra ver se aquilo se adequa à nossa crença ali. E a Kate mais uma vez fala que o sobrenatural é algo que tá ficando recorrente. Então, é mais uma vez a metalinguagem do Russell falando, ó, fantasia espacial dentro de Doctor Who tá cada vez mais presente. Antes do doutor desaparecer, ele fala sobre Roger Ap Gillian, que é gaulês também, primeiro-ministro, um dos mais perigosos da Grã-Bretanha, e ele era maluco e ele queria lançar um míssil nuclear. Ruby vai vivendo sua vida, anos se passam, e ali, no meio de vários relacionamentos ali que nunca deram certo, porque a Ruby meio que também criou uma defesa entre elas, as pessoas a abandonam, porque que ela vai se entregar para as pessoas, principalmente porque tem uma senhorinha sinistra ali perseguindo ela, né? Ela descobre que já é 2046, e é a hora do Roger se eleger
a primeiro-ministro. E olha só, o apelido de Roger é Mad Jack. Mesmo Mad Jack que estava no círculo, né? Então, Ruby descobre qual que é a sua missão de vida. Impedir que aquele cara fosse o primeiro-ministro. Porque a partir do momento que ele fosse o primeiro-ministro, ele ia tirar a Grã-Bretanha da OTAN e ia lançar mísseis nucleares. Ele é maluco, fascista, sinistro, apesar de não desenvolverem ele tão bem. Ruby, então, ela decide usar aquele recurso que ela sempre teve ali, nunca entendeu por quê, para derrotar o Roger Ap William. Ela entra na equipe dele apenas para se aproximar dele exatamente 73 jardas para que ele consiga interagir com essa mulher e saia correndo de medo, né? E aí ele desiste, então, de ser primeiro-ministro. E aí ela achando que esse era o destino da vida dela e agora ela ia ser livre, não, pessoal, essa mulher ia continuar até a Ruby ficar uma senhorinha, voltar para Tardes, dizer adeus pro doutor e depois ficar ali numa clínica, né, onde estão cuidando dela. De repente, nos seus 80 e poucos anos, no finzinho da vida, quase morrendo, a 73 jardas, e até arrepia, as 73 jardas vão diminuindo. Essa mulher vai se aproximando até que ela entra dentro do quarto da Ruby senhorinha. E então, algo acontece. Aqui entra a explicação. O círculo das fadas é um folclore em que quando você quebra o círculo, você também quebra o ciclo da sua vida. A ponto de você fazer um looping temporal. Um looping em que você vai retornar ao momento em que você quebrou o círculo. Então, desde o momento da sua morte, você retorna. E o Russell adaptou isso. Então, quando a Ruby fez parte dessa quebra ali, o doutor sumiu, esse sobrenatural, essa magia ali, também fez com que ela retornasse, então, para o momento em que houve a quebra do círculo. Ela é a senhora que ficou todo momento tentando avisá-la, não quebre, não quebre, não quebre. É sensacional, mano, é muito bom. Ela consegue mandar essa mensagem, porque no primeiro momento, a gente não a vê, a gente só começa a ver a Ruby mais velha a partir do momento que o doutor quebra e a Ruby lê a mensagem do círculo. A Ruby, ela foi mandando essa mensagem ao torno da vida dela. A partir do momento em que ela começa a retornar ao ciclo no fim da sua vida, ela retorna um pouco mais cedo, antes do doutor quebrar. Então, finalmente, ela impede que o círculo seja quebrado. E aí o doutor continua e eles seguem a aventura, entendeu? E você consegue ver que são duas linhas do tempo ramificadas. Uma em que o doutor quebrou o círculo e a Ruby leu, e outra que o círculo não foi quebrado, porque a Ruby conseguiu essa manobra temporal ali. A mensagem foi concluída com sucesso. Aí vão perguntar, Giovanni, mas é um looping temporal. Cara, não é um looping, porque ele foi quebrado, entendeu? Então, Ruby Senhorinha só começou a existir a partir do momento que o doutor quebrou o círculo. E aí a linha do tempo se dividiu. Essa senhorinha, ela volta, mais velha, volta naquele momento, a mensagem vai para um pouco antes para avisar para Ruby, pro doutor não quebrar o círculo, né? E quando acontece isso, não existe mais a Ruby senhorinha. Essa linha do tempo foi apagada. Só a linha do tempo que agora a gente tá acompanhando existe. Bem confuso, pessoal. Mas eu acho que foi mais ou menos isso que eu consegui entender. Eu acho interessantíssimo que existem várias coisas que podem ainda impactar no futuro da série. Por exemplo, o Mad Jack, né, o Roger, ele ainda está lá. Já que essa linha do tempo nunca existiu e a Ruby nunca se separou do doutor, ela nunca ia usar a sua versão mais velha ali pra afugentar esse cara. Então a gente pode ver que no futuro o Russell pode usar isso. Talvez Empire of Death, que a gente vê ali o mundo em completa catástrofe, seja o mundo após esse cara ter lançado um míssil nuclear. Enfim, agora uma coisa que ainda paira na minha cabeça, eu ainda não consigo entender, mas como a Kate fala, preciso encontrar respostas para isso, é o porquê que as pessoas corriam da Ruby quando conversavam com a sua versão mais velha. Pode ser um artifício de roteiro para você poder manter esse looping intacto, para que tudo aconteça do jeito que deveria acontecer. Eu gostaria muito que tivesse a ver com realmente a verdadeira natureza da Ruby, que é ela ser original do aquele que espera. Tem alguma coisa sinistra e macabra dentro dela. Gosto muito dessa ideia, tá bom? Ai, mas Giovanni, não tem resposta. O Russell não deu um monte de resposta. Gente, e daí? E daí, pessoal? Cara, a gente tem que entender uma coisa. Nem todo produtor, nem todo showrunner ou diretor vai fazer tudo mastigadinho pra gente poder entender, minha gente. Nem tudo precisa de respostas, pessoal. Pô, deixa a sua imaginação trabalhar, deixa a sua mente trabalhar, vem aqui conversar com a gente, faz esse monte de questionamentos que a própria Kate falou pra Ruby. É uma delícia, pessoal. Deixa a sua imaginação trabalhar. Porque assim, a gente vai querer sempre tudo mastigado. Tudo um filme do Christopher Nolan, que a gente fala que o Christopher Nolan tem o hábito de fazer cenas
cenas bem explicativas. Vamos lá, vamos exercitar essa mente, entendeu? Pra mim, eu acho que 73 Jardas foi excelente por causa disso. Não preciso de todas as respostas, não preciso. Só estou maravilhado em ter um episódio que construiu essa companion também, mostrou que ela é muito mais profunda com seu complexo de abandono. Inclusive, uma fala da Ruby é muito triste. Ela fala que, apesar de todas as pessoas da vida dela a abandonarem, ela nunca esteve sozinha, né? Achando que aquela mulher que sempre a perseguiu, né, que sempre esteve ali fazendo companhia pra ela, sei lá, fosse uma outra pessoa, mas não, era ela mesma. Na verdade, Ruby sempre ficou sozinha. É muito triste. Então essa personagem pra mim tá se tornando uma companion excelente. Gostei muito do episódio. E é lógico, não dá pra falar de tudo aqui. A gente vai fazer uma live sobre isso. Entra lá na live que já aconteceu ou que vai acontecer. É um paradoxo aqui que a gente vai conversar pra chegar a uma conclusão ali de todas as perguntas em aberto ou se as perguntas não precisam de resposta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio ou não. E até a próxima, nerds. Fui!